Os jogadores do Internacional tiveram folga nesta segunda-feira depois da trágica eliminação no Campeonato Gaúcho para a equipe do Caxias, mas fora de campo, muitas novidades. Também na esfera jurídica, isto porque a súmula da partida contra o Caxias foi publicada e vários jogadores do Internacional foram expulsos e a responsabilização no TJD também poderá cair em cima do clube pelos atos acontecidos no estádio Beira-Rio. Em Luque, no Paraguai, a direção colorada esteve presente no sorteio da Libertadores da América, que mostrou e definiu os adversários do Inter na primeira fase da Libertadores da América. Um grupo sem grandes equipes favoritas, mas com alguns deslocamentos um pouco complicados para a logística colorada. A gente fala também sobre a atuação da direção no mercado de transferências. 2 meio-campistas se afastam do Internacional e praticamente se acertam ou se aproximam disso com outros clubes do futebol brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO, de segunda-feira, 27 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira, fechado? Eu começo falando sobre a folga que os jogadores do Internacional tiveram nesta segunda-feira. O grupo descansou, se reapresenta nessa terça-feira à tarde para dar início à preparação. Próximo jogo é só lá no dia 4, 5 ou 6 de abril, eu vou falar sobre isso na sequência, mas o Inter e o elenco vai começar a lamber as feridas, vai começar a refletir, tentar entender tudo aquilo que aconteceu na partida contra o Caxias, onde o Inter teve uma classificação em determinado momento na mão e deixou escapar, e faltou controle emocional, e faltou muita coisa do time do Inter e que vai ser analisado, obviamente, a partir dessa reapresentação na terça-feira. Eu tô curioso para saber como que vai estar o clima dessa reapresentação, o que vai ser dito, o que vai ser mostrado, o que vai ser trabalhado, porque, obviamente, o ambiente do grupo de jogadores, ele é de uma certa consternação, ele é de uma certa tristeza pelo resultado que o Inter teve no último domingo contra a equipe do Caxias, tá? Mas vamos para os próximos assuntos. E eu quero ainda falar sobre o jogo contra o Caxias, porque algumas repercussões seguem acontecendo. Por exemplo, na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo falando sobre as possibilidades de punições e explicando as possibilidades de punições através de 3 vieses. O viés administrativo, que são as punições que o Inter pode dar para o torcedor, por exemplo, que já foi suspenso do quadro social, e para os jogadores que participaram daquela confusão no final do jogo e que, publicamente, o Inter não vai se manifestar sobre isso. Na esfera da justiça desportiva, que dependia da súmula ser divulgada e ela foi, e na esfera do âmbito criminal. Eu explico quais são as possibilidades de punição, é só clicar aqui para assistir, tá? Mas quero já atualizar o que a gente tem dessas possibilidades de punições, tá? Porque o árbitro Rafael Klein publicou na tarde dessa segunda-feira a súmula do jogo, tá? E aí, ele, na súmula, confirmou a expulsão de jogadores do Internacional. Além do Matheus Dias e do Depena, que haviam sido expulsos no decorrer do jogo, o Depena com a bola rolando, porque ele levou o segundo cartão amarelo numa falta por um pé alto que ele teve com o jogador adversário. O Matheus Dias foi expulso na disputa por pênaltis, onde ele teve ali uma confusão com o Guedes, volante do Caxias. E aí na briga, o árbitro expulsa Alan Patrick, Rodrigo Moledo, Emerson Júnior e Gabriel Baralhas. Esses 4 jogadores do Internacional foram expulsos pelo árbitro depois do jogo terminar e isso foi colocado na súmula. E as justificativas para as expulsões, elas são óbvias. São as agressões cometidas por esses jogadores. O Moledo por ter chutado um atleta do Caxias que a arbitragem não conseguiu identificar. O Alan Patrick e o Emerson Júnior
por terem dado chutes e agredido os outros jogadores do Caxias. Então o Baralhas deu uma voadora em um dos jogadores do Caxias também no meio da confusão. Então os 4 foram expulsos. Teve expulsão do lado do Caxias também. O Wesley, que fez o gol da classificação de pênalti, foi expulso por provocar, segundo a arbitragem. O Marciel, que estava no meio da confusão, volante reserva, foi expulso também. Alguns jogadores do Caxias foram expulsos e isso que foi constatado na súmula, tá? Importante, a arbitragem também registrou na súmula a agressão de 2 seguranças a um jogador do Caxias. E isso pode ser usado pelo Tribunal de Justiça Desportiva na hora da punição, na hora, principalmente da Procuradoria apresentar a acusação, tá? E aí isso conta contra o Internacional na tentativa de defesa que o Inter vai fazer de manutenção do estádio Beira-Rio, tá? Porque o Inter pode e deve, inclusive, perder mando de campo. É verdade que no âmbito do TJD, que são os campeonatos estaduais, mas a súmula também colocou os seguranças do Inter como responsáveis por agressão e aí deve respingar em função disso no estádio Beira-Rio. A atualização do torcedor, tá? A reportagem hoje esteve na 2ª Delegacia de Porto Alegre, aguardando a presença para prestar depoimento do pai que invadiu o campo com uma filha no colo e chutou o jogador do Caxias, tá? E aí a versão do cara é uma coisa absurda. A advogada do cidadão afirma que ele entrou em campo para defender a filha, sendo que a imagem claramente mostra ele chutando o jogador do Caxias. Não tem pé nem cabeça esse tipo de argumentação. Ele foi e prestou depoimento e está aberto o inquérito por parte também do DECA, da Delegacia da Criança e do Adolescente, para as devidas sanções ao torcedor, ao pai, que foi suspenso por tempo indeterminado do quadro social do Internacional e está impedido de entrar no Beira-Rio por uma própria atitude administrativa do Internacional, também na tentativa de minimizar um pouco a sua responsabilidade dentro dos atos que aconteceram, tá? Vamos para o mercado de transferências, tá? O Matias Rojas, ele tá um pouco mais longe. Por quê? Porque o Botafogo está de olho nesse jogador. Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo são os clubes que estão com o Matias Rojas na mira, além do Internacional. Uma concorrência bem dura, a gente vem falando sobre isso nos últimos dias, mas ele está se distanciando do Inter nesse momento. E quem praticamente já não vem mais para o Internacional e esteve na mira é o Richard Rios. Segundo a imprensa paulista, ele está fechado com o Palmeiras e o Guarani aceitou a proposta do Palmeiras para vender o Richard Rios. O Guarani está pedindo 15 milhões de reais e ele deve agora fechar com o Palmeiras. O Inter procura um volante, um meia, para o fechamento da janela, mas por enquanto não tem nada de muito avançado, tá? Eu quero fechar com o sorteio da Copa Libertadores da América. O presidente Alessandro Barcelos esteve em Luque, no Paraguai, onde acompanhou o sorteio e a definição de quais serão os adversários do Internacional na Libertadores. É um grupo que não é difícil, não tem grandes, gigantes do futebol sul-americano na atualidade, até em termos de grana, tá? São 3 equipes que têm um investimento menor, bem menor do que o Internacional. Nacional do Uruguai, Metropolitanos da Venezuela e Independiente Medellín da Colômbia, além do Internacional. Esse é o grupo do Inter na Libertadores, o grupo B. A estreia fora de casa contra o Independiente Medellín, que deve acontecer 3, 4 ou 4, 5 ou 6 de abril, tá? A estreia do Inter na Libertadores da América. Tem um detalhe, o Inter entre os clubes brasileiros vai ser aquele que mais vai viajar. Caracas na Venezuela e Medellín na Colômbia. O grupo ele até ajudou o Internacional do ponto de vista técnico, mas são 2 viagens longas que o Inter vai ter pela frente nesse sorteio da Libertadores, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu quero passar aqui algumas odds de amistosos que vão acontecer ao redor do mundo. Por exemplo, Austrália e Equador já jogaram agora pela manhã, provavelmente você deve já ter assistido. Mas na parte da tarde tem Alemanha e Bélgica, tá? Jogaço. Odd da Alemanha 1.8, empate 3.6, Bélgica 4.5.
Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!